Giuseppe Vecchi, deputado, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Kleber. Bom dia, Eduardo. Um prazer estar aqui hoje. Deputado, participações aqui também pelo WhatsApp e na transmissão ao vivo em vídeo no facebook.com/rádio 730. Recesso chegando perto do fim, qual é a perspectiva do senhor para esse ano de 2018 na Câmara, mas considerando que tem eleição nesse ano? Bem, a Câmara tem prioridade esse ano para dois projetos. O da Previdência, que se ocorrer, vai ocorrer agora em fevereiro, e o projeto da reforma tributária. A reforma tributária talvez possa ser agora, juntamente com a reforma da Previdência, os dois grandes projetos, em especial a reforma tributária, porque acredito eu que pode ser dar condições para que a gente possa retomar de uma forma mais firme a melhor distribuição de recursos, uma melhor justiça tributária em nível do país. Mas pode ser que, em função, como ela mexe com bastante interesse de Estado, município, da União, de quem tem incentivos e benefícios fiscais, pode ser também que no ano eleitoral isso se torna difícil. E quanto mais nós postergarmos reformas estruturantes para o país, mais o preço vai ficar caro no futuro. Vou perguntar sobre o mérito das duas reformas, mas antes, muita gente questiona a legitimidade do governo de Michel Temer para fazer esse tipo de reforma tão importante para o país. Como é que o senhor avalia isso, a legitimidade do governo? Não, quem faz a reforma, quem aprova a reforma é o Congresso. O Congresso é legítimo. É o Congresso, são os parlamentares, são os senadores. Tem projetos que vieram do Executivo e outros projetos saem do próprio Congresso. Então, legitimidade para poder realizar reformas, eu acho que o Congresso tem. Ele precisa ter coragem, como teve ano passado. Nós temos que superar esse fracionamento existente em nível do Brasil e podemos caminhar para um crescimento. Quando a economia cresce, é um jogo de ganha-ganha, ganha todo mundo, ganha a classe trabalhadora, porque tem emprego, tem renda, ganha os políticos que conseguem realizar e ganha os empresários que têm lucro, conseguem investir. Então, esse interesse do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, traz benefícios para todo mundo. E a análise do senhor sobre a reforma da Previdência, será que vai votar na prática, influência da eleição desse ano? Como é que o senhor vê o clima no Congresso, na Câmara, para essa matéria? Bem, quando nós saímos agora no final de dezembro, havia a necessidade de cerca de 60 parlamentares ainda para poder chegar a 310 votos, o mínimo é 308, mas para 310 aí. Eu não sei nesse decorrer se o governo conseguiu avançar nesse sentido. Isso nós saberemos agora, logo na próxima semana agora, quando inicia os trabalhos lá do Congresso Nacional. Deputado, não está muito politizado um debate que deveria ser muito mais técnico, essa questão das reformas? Eu não tenho dúvida, é porque ele mexe com todo o Brasil. Tanto a reforma da Previdência como a reforma tributária mexe com cada cidadão, E o que ocorre hoje são pessoas que estão lutando para permanecer com seus direitos adquiridos ao longo do período. Mesmo que esses direitos sejam, em determinados momentos, venham a ter uma situação do ponto de vista de contas governamentais, uma situação muito difícil. Porque ninguém faz reforma da Previdência porque não gosta de A ou não gosta de B. É para tentar equilibrar, é para tentar ser um pouco mais justo. E isso é difícil, porque tem muita gente que não aceita, e como está ocorrendo em nível do Brasil. Agora, como eu disse aqui anteriormente, quanto mais nós postergarmos isso, mais difícil vai ficar para o país. Quanto tempo o país suporta ser administrado com essas indefinições? Eu acho que o país já não suporta, porque nós temos, o ano passado, nós tivemos um déficit de 170 bilhões. O que significa ter um déficit de 170? O que é um déficit? É quando você gasta muito mais do que você consegue arrecadar em nível de governo. E como é que você financia isso? Você financia tomando empréstimo, quer dizer, emitindo letras, emitindo ações do ponto de vista financeiros, e isto vai te tomando recursos cada vez maiores do ponto de vista da dívida. Hoje, para se dar um exemplo, Kleber, de 100% que nós temos do orçamento da União,
43% é só para dívida, entre serviço da dívida e amortização da dívida. Então você imagina, é muito dinheiro. Aí você soma mais 22%, que é a Previdência, você já chega quase a 2/3 do orçamento. Quer dizer, é muito dinheiro. Então, quanto mais déficit nós tiver, pior para nós. É igual na casa da gente. Se a gente ganha R$ 1.000 por mês e todo mês gasta 1.500, você vai criando um déficit de 500, isso vai te tomando, vai criando um processo de endividamento que vira uma bola, que certamente vai te atrapalhar em nível de futuro. Deputado, o PSDB de Goiás elegeu 6 deputados federais, hoje tem 3. Existe a possibilidade de Fábio Souza sair na janela partidária agora de março e de Célio Silveira também sair, ou seja, o PSDB pode ficar com um deputado federal só. Ou mesmo que não fique um, fique um 2 ou fique um 3. O que explica essa debandada? Eu acho que houve no decorrer há 2 anos atrás, menos um pouquinho, houve um interesse. Por exemplo, o Baldi foi ser líder, saiu do PSDB, não por atrito com o PSDB. Saiu porque tinha oportunidade, foi convidado para ir para um partido e teve a liderança do partido. O João Campos também foi para um partido e teve as condições de presidir um novo partido, mais ligado a ele propriamente dito. Não é porque eles foram contra a sua indicação para ser presidente do Não, PSDB, minha indicação foi só o ano passado, eles saíram bem antes. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu me dou bem com todo mundo. Pelo menos. Eles saíram ano passado, né? Na janela que teve ano passado. Saíram antes da minha eleição para a presidência do PSDB. Sim, mas já estava indicado que o senhor seria, né? Ok, mas não teve. O Baldi mesmo. Eu estou te colocando que, Sim. pelo menos, pode estar muito escondido isso, porque até hoje eu não tomei conhecimento que esse tenha sido o motivo. O Fábio queria ser candidato a prefeito, e na época o senhor que foi indicado. Depois o senhor mesmo desistiu. Não, aí já foi antes, né? Sim, sim. Já foi antes. Aí eu não fui indicado, não. Eu não fui indicado, eu fui para uma prévia, briguei dentro da prévia, lutei, etc. Depois não tive o apoio necessário, saí do processo eleitoral. O senhor não vê que a saída dos deputados federais do PSDB tenha sido insatisfação deles, ou com isso ou com alguma outra... Não acredito, não. Excluído o Valdir, né, que Sim, teve sim. outros motivos. Né? Mas os outros o senhor não vê que foi por conta de insatisfação interna? Não. São pessoas que nós nos damos bem e que certamente... Agora, recentemente, agora no final, eu conversei muito isso com o Baldi e falei, Baldi, eu sei que você tem outros convites, mas o PSDB está aberto para você. E toda a vida tivemos uma relação muito boa, então não vejo essa questão, não. O senhor não teria motivo para sair do PSDB? O senhor acabou de citar que não teve apoio para ser candidato a prefeito. Não, eu sou do PSDB desde 1990. E acredito muito no PSDB, acredito que é um partido equilibrado, moderado, maduro, e que certamente é um dos poucos partidos que tem condição de pegar na mão do povo brasileiro e levar para um porto seguro. Mas e essa insatisfação, essa falta de apoio? Insatisfação foi mal colocada. A falta de apoio do senhor em 2016... Mas uma conjuntura, não foi do PSDB, foi de outros partidos da base que entendiam, e eu tive respeito por isso, que entendiam que tinham condições de ganhar a eleição mais do que eu. Acho que é natural, porque senão eu seria narciso de minha parte, imaginar que só eu que poderia ser candidato. Em nível nacional, deputado, quais são as chances do PSDB fazer o próprio presidente da República? Eu acho que muita. Eu acho que o país está extremado, com o Lula pela esquerda, um pouco mais radical, o Bolsonaro pela direita também radical, e é preciso de um equilíbrio, o país precisa de um equilíbrio, precisa criar condições de não fracionar ainda mais a sua população. E acho que o PSDB é esse caminho que eu coloquei, de um porto seguro mesmo. Acho que o Alckmin, pela sua moderação, pela sua capacidade de ter governado 4 vezes o maior estado da Federação Brasileira, tem todas as condições, sim, de gradativamente ir aglutinando os setores da sociedade brasileira. Pois é, mas aí há uma análise de que seria fundamental para a estratégia do PSDB uma aliança com o PMDB. O senhor defende? Eu acho que nós temos que ter aliança, está havendo discussões com todos os partidos. Eu vi ontem, por exemplo, nos jornais em nível nacional, dizendo que o Alckmin está conversando com o DEM. E o DEM hoje tem um candidato, em tese, que é o presidente da Câmara, vincula-se
a possibilidade até do Mendonça Filho, atual secretário, até o atual ministro da Educação, ser um dos possíveis candidatos a vice-presidente na chapa do Alckmin. O que é importante é ter um bom programa de governo que possa levar o país a um crescimento, que possa criar expectativa de dias melhores, que possa ter proposta para resolução de problemas graves que o país enfrenta hoje. Eu acho que esse é o papel do PSDB agora, um partido de centro, um partido que tem que ter propostas efetivas para poder mostrar ao povo brasileiro um caminho mais seguro de crescimento. Mais seguro, o senhor está fazendo a comparação com Lula e Bolsonaro? Com certeza. Com essa polarização? Com certeza. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esses dois Eu extremos? acho que eles são extremados, eu acho que eles se vivem bem, por isso que estão bem, porque são dos extremos. O governo Lula foi extremado assim? Não, eu acho que o primeiro... Eu acho 8 anos superávit primário... Eu acho que o governo Lula surfou muito bem no primeiro governo dele, repetiu a política econômica do Fernando Henrique, quando quis criar uma nova matriz econômica, colocada pelos economistas. Não, no segundo governo já do Lula já teve a nova matriz, a própria Dilma comandou isso. Então aí começou a ocorrer o que todos nós sabemos, um desastre na gestão pública brasileira. Pergunta do J. Marcelo, lá de Uruaçu. Caso Alckmin não emplaque, o PSDB apoiaria Henrique Meirelles? Eu acho que o PSDB tem que ter a serenidade, a maturidade de apoiar alguém que possa conduzir o Brasil de uma forma mais serena. Mas não tem Eu torço que seja o PSDB, mas se não for, nós temos que apoiar, sim. Na minha visão, nós temos que apoiar alguém que possa conduzir com serenidade o país. E a análise do Meirelles, o nome do Henrique Meirelles? Eu acho que é um nome que tem aí, do ponto de vista, apesar de não ter uma atuação política ativa, mas do ponto de vista econômico tem demonstrado sua competência, o seu trabalho. Eu acho que é um bom nome. Dentro do PSDB, não está acontecendo um erro de estratégia de não ter um plano B? É o Alckmin ou pode ser também o Alckmin? Porque ele conseguiu aglutinar. Você tem o Arthur Vigílio lá de Manaus, prefeito de Manaus, que agora vai entrar numa disputa. O PSDB deve ter uma prévia agora. Mas eu acredito que o Alckmin seja exitoso nesse processo, porque conseguiu aglutinar ao longo do período. Isso ocorreu agora, mais recentemente, no processo da eleição para o partido em nível nacional. Acho que ele conseguiu avançar e aglutinar a maioria das tendências do partido em nível do Brasil. O Dória também naufragou, né? O Serra já não dá conta mais. Aí o Alckmin também meio que por exclusão, não? Virou candidato. Não foi só isso. Eu acho que às vezes há muita crítica a ele, que ele joga parado, né? Mas o jogar parado dele foi positivo, porque ele tem ganhado muita coisa, né? E como eu disse, ele tem experiência já de gestão. Nós não podemos ficar instáveis diante de tudo que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Qualquer falha numa política econômica acaba trazendo muitos enfermos para o Brasil, do ponto de vista de desempregado, do ponto de vista de vidas que são ceifadas, do ponto de vista de expectativas que são minoradas ou deixam de existir. Então, é muito importante você ter capacidade de ter uma pessoa que nos conduza de uma forma mais tranquila. E trazendo esse debate... Sim, pode concluir, claro. Ou menos difícil, né? Esse debate aqui em Goiás, deputado, como o PSDB vai agir para dar um melhor desempenho para Zé Elton em termos de intenção de voto? Bem, eu acho que agora começa efetivamente o trabalho... Primeiro ele está fazendo, como foi dito aqui por vocês agora há pouco, aqui, um trabalho de aglutinação dos partidos da base aliada. E está sendo muito bem conduzido até o presente momento. É preciso que isso seja revestido de voto. Senão não junta todo mundo, mas depois não tem voto, não adianta. Fica com a base, a cúpula da base, mas não tem o povo. Então eu acho que, entendo que ele está em nível de governo, trabalhando junto com o governador Marconi Perillo, vai ser governador a partir de abril, então terá condições das pessoas conhecerem ele um pouco melhor e poder fazer a opção entre ele e os demais candidatos.
Qual é o planejamento do senhor como presidente do partido em termos de representatividade no parlamento? Quantos deputados federais o PSDB pensa em eleger em Goiás? Bem, nós estamos trabalhando para ter, no mínimo, o que nós iniciamos no mandato anterior, na legislatura anterior, ter 6 candidatos. Então, além dos 3 existentes, que podem ou não, até agora não foi informado de nada, há outros candidatos que estão postos aí, que a gente espera chegar aí a ter umas 10 candidatos a deputado federal pelo PSDB, e aí, se tudo correr bem, como a gente está trabalhando, poder eleger 6, 10 a 12. Ainda nós iremos realizar agora diversas reuniões dentro do partido, dentro dos segmentos do partido, do PSDB Mulher, do PSDB Jovem, do movimento comunitário, do movimento empresarial do PSDB. Todos estão já, nessa semana agora, anterior, nós já tivemos reuniões da executiva do partido, visando essa questão. Criar um processo mais dinâmico agora, até abril, maio, para que em maio nós possamos fazer uma seleção e temos bons candidatos representativos da sociedade goiana em todo o estado pelo PSDB. E depois manter os deputados, né? Manter, lógico, lógico. Deputado, qual é a perspectiva para os trabalhos conjuntos da base? Na última vez que o senhor veio aqui, o senhor disse que esses encontros, reuniões conjuntas com os partidos da base eu tive conversando isso aconteceriam até abril, e agora? Nós estamos... Ontem não, essa semana, sexta-feira ou quinta, eu tive conversando isso com o vice-governador, que é o nosso candidato, o doutor Zé Hélito, e para a gente já sentar com o Jovair, que estava viajando, sentar com os presidentes dos demais partidos, que nesse processo de composição de governo, etc., reunir a base e já fazer uma programação única de todos os partidos para podermos levar a nossa mensagem para a população goiana. E que partidos estão confirmados? Porque tem muito partido que ainda está nesse discurso de que pode... Vocês listaram aí a grande maioria agora há pouco. Eu acho quais partidos que não estão confirmados. O PSD está confirmado? O PP está confirmado? Eu diria que tem 2 pessoas que ainda que precisam ainda ser resolvidas, que é o senador Wilder, que tem uma justa pretensão de ser candidato ao Senado, e ainda o Vilmar Rocha, que pelos jornais tem dito as suas opiniões. Mas com outros segmentos desses 2 partidos já estão ajustados. E os demais partidos eu acho que estão caminhando. Eu tenho visto aí que há conversas bastante adiantadas nesse sentido. O senhor acha que essa eleição já está com a fisionomia novamente de polarização entre PSDB e PMDB em Goiás? É possível. Vai depender de como o PMDB, o candidato PMDB Daniel, e eu tenho visto aí a luta de tentar se aglutinar o Caiado e o Daniel. O senhor tem mais medo de quem? Do Caiado ou ninguém escolhe adversário, né? Ninguém escolhe. A gente tem que ser competente para poder enfrentar. Não estou mandando escolher, não. Portanto, quem tem mais medo, não? Não tem medo, não. Eu sei que está criando medo. Eu não tenho medo, não. Né? Eu acho que tem que ter condições efetivas, cada um de nós que entra na política, de enfrentar aquilo que for. Você imagina? O que representa no cenário a liderança? Aí nas pesquisas tem tempo já, essas pesquisas, 1 ano antes da eleição. Não sei se mostram lá muita coisa, mas o que representa no cenário a liderança nas pesquisas de Ronaldo Caiado? Que avaliação o senhor faz sobre esse cenário que está sendo mostrado? Eu acho que ele conseguiu, num determinado momento, falar direto com a população. Está falando direto, sem necessariamente passar pelos partidos. Mas o processo eleitoral nós já sabemos. Por mais que ele possa dizer que mudou, que as redes sociais é que vão alterar isso, etc., ainda há uma polarização em nível do interior, um que é a favor, outro que é contra. Então, eu acredito que na hora das eleições isso deve mudar. E essa convulsão, deputado, o senhor como pretende o PSDB, como é que vai ser? Tem gente demais querendo fazer parte das chapas majoritárias e pouco espaço. Como é que vai ser? Esse é o papel maior que tem que ter de articulação política. É tentar conciliar interesses maiores do que o número de vagas. Mas o senhor acha mesmo que o PSDB dá conta de sustentar essa base? A base lá do chamado Tempo Novo? Eu não diria que é o PSDB que dá conta de segurar isso. É o candidato a governador com a sua habilidade, com o Zé Hélito, é o governador Marconi Perillo. São tempos de relacionamento. Se por um lado as pessoas estão dizendo, apostando no desgaste do governo de muito tempo que está no governo,
por outro também aos êxitos que foram certamente demonstrados com resultados por esse tempo. Então, tudo isso vai ser analisado agora pela população. Eu fiz um discurso, e todos nós fizemos, que a população está cética, está crítica, está não sei o quê. Mas eu realizei 25 encontros do PSDB o ano passado, e foram todos com muita gente, com muita vontade de participar, realizando uma pesquisa. Nós paralisávamos o encontro para realizar uma pesquisa do que pensava o militante do PSDB. Quer dizer, ao mesmo tempo que há uma crítica, que há um ceticismo, que há uma descrença, há também uma vontade de participar, uma vontade de poder modificar. Então, é preciso compreender. Eu não sou sociólogo, mas é preciso compreender um pouco mais o que está ocorrendo com a sociedade brasileira. O que o Zé Ayrton deve fazer para montar a sua equipe e essa equipe ser eficiente? Uma equipe nova, com um cara novo, uma equipe com a fisionomia de Marconi Perillo? O que o senhor pensa? Bem, primeiro o Zé Ayrton é vice-governador do atual governo. Então, certamente, há uma continuidade do governo Marconi Perillo. Acho que ele pode dar um passo à frente, pode mostrar a sua habilidade, a sua competência como gestor público, mas certamente ele vai fazer isso pactuado com o governador Marconi Perillo. Então eu acho que vai ser em conjunto, entendendo que é preciso chamar a base, é preciso que ela possa participar. Há muito no Brasil, ainda há muito por cargos. Às vezes, em outros locais, já se avançou para discutir programas. As pessoas participam de programa. Mas mesmo na Alemanha, agora, vamos pegar um exemplo da Alemanha, lá da Merkel, que está já com 4 meses sem formar o governo dela, agora está sentando com a social-democracia, entre aspas, o PSDB de lá, para formar um governo, e eles têm uma proposta, mas vai participar do governo. Pois é, mas aí eu vou ser bem direto nessa questão. Uma das vagas para disputar o Senado nessa chapa majoritária, naturalmente, é do governador Marconi Perillo, que já disse que é candidato ao Senado. A outra, o senhor defende quem? Lúcia Vânia ou Wilder de Moraes? Vocês já me fizeram isso aqui da outra vez. Eu fazendo de novo. Vocês já nos colocaram aqui. Não, eu sou presidente de um partido e certamente não gostaria de externar preferências pessoais, porque eu estou sujeito não só à minha vontade pessoal, mas à vontade de um presidente que quer aglutinar outros partidos da base. Deputado, o Popular de domingo trouxe lá uma matéria, que é a investigação do Ministério Público, falando que foram encontradas mensagens de celular, identificando Luciana Weck, que Luciana é a esposa... Daia. Luciana Daia. No relato, do Ministério Público... Deve ter sido um pouquinho de maldade. Chama Luciana Daia. Que é a esposa do senhor, né? Minha mulher. Informando a Carlos Eduardo pagamentos da Sanefer, pagamento de 2,4 milhões de reais feitos pela Secretaria de Segurança Pública para Saniago. Como que é isso? A própria matéria não deixa isso muito claro. Há uma solicitação, há um WhatsApp dele pedindo a ela, perguntando se haveria pagamento numa data, me parece que dia 16 de julho. Ela, 28 dias depois, respondeu para ele. 28 dias, como qualquer funcionária pública, ela é procuradora do Estado, como qualquer funcionária pública, que houve o pagamento. Ela era superintendente da Secretaria de Segurança Pública. Isso. E quem o pagamento faz legal, né? Não tem... Deixa eu te dizer, até bom você ter colocado isso, porque eu até pensei em determinado momento fazer uma nota, depois porque eu falei, a matéria fala que a investigação sobre o senhor vai ser encaminhada para o STF. Pois é, mas deixa eu te dizer, eu fiquei indignado de ver a deturpação da matéria. Porque práticas administrativas comuns e legais foram transformadas em fatos policiais. Em fatos policiais com conotação política. O que eu quero dizer? Como parlamentar, eu sou procurado todo dia pela população menos favorecida, por líderes políticos, por prefeito, por vereador, por outros segmentos da sociedade. O que eu fiz? Eu pedi celeridade para poder atender alguém da Saniago. E depois pedi, porque estava em atraso, que pudesse pagar. Eu não pedi para pagar mais, eu não pedi para pagar o que era indevido. Quer dizer, eu como deputado não posso ser cerceado desse direito, porque eu faço isso todo dia.
Eu faço isso todo dia ligando para atender alguém, para tentar arrumar um emprego para alguém, para tentar ajudar. Agora, como é que um deputado, isso faz parte do trabalho, isto virou essa ação de pedir para receber alguém. Não pedi para fazer licitação, não tem nada, não pedi para pagar coisa errada, não pedi nada. Normalmente, como secretário também eu recebia muito isso de parlamentares, o que é natural. Isso deu uma conotação política, quiseram transformar isso, deturparam essa questão, dando uma conotação que havia um envolvimento. Quando eu solicitei para que recebesse alguém, isso foi gravado, e a promotoria, a justiça, está lá analisando, e eu tenho a maior tranquilidade. E disse nos jornais, porque eu não sabia nem que ia ser aquele tipo de matéria, disse, olha, eu faço isso todo dia. Como que eu não posso? Você me pedir alguma coisa, estou precisando de alguém para internar num lugar, você pode me ajudar? Como é que eu não vou fazer isso? Mas esse pagamento que cita lá na mensagem não seria ilegal? 2.400.000? De quê? Não tem nada disso. Qual pagamento de quem? Não seria da Segurança Pública para Saneago? Não tem nada. Isso é um repasse. Tem nada ilegal, nada. Quem faz repasse para os demais jogos é a Secretaria da Fazenda. Mas por que informar o Carlos Eduardo da CNFL? Porque não é informar, não. Ele que pediu a informação. Sim. É isso que a matéria... é isso para quem teve... devia ter tido Mas qual o interesse dele nisso, nesse pagamento? Interesse de receber. Interesse de receber, como qualquer um que presta serviço para o Estado. Ele pediu para saber se... Eu não sei os detalhes, porque não é da minha informação, mas eu vi o processo inteiro, porque dentro do processo devia ter sido informado que ele que solicitou. Não foi a Luciana que colocou nada. Ele solicitou e ela respondeu 28 dias depois. Isso não está nada escrito na matéria. Então ficou transparecendo outra coisa. Como foi colocado o seguinte, na relação que eu fui lá pedir para alguém atender o empresário, como eu peço para atender gente simples, gente normal, gente vereador, prefeito, mas tem uma contrapartida. Aí ficou parecendo que a contrapartida era algo escuso, contrapartida do governo federal. É porque o senhor cita o caroço, né? Não, mas é porque é uma pessoa... Se você, Horácio, me pedir algo, eu posso falar, olha, você e o Salomão me pediu, ele também está pedindo. Não teve nada, não há. Quanto mais abrir esse processo, para mim, melhor. O senhor já apresentou a defesa lá para o Gilmar Mendes. Lógico. Né? Então o senhor já tem conhecimento de todo o processo. Eu tenho conhecimento por outros motivos, porque detalhadamente de todas essas questões, quer dizer, a matéria pega, só para dar um exemplo aqui. O senhor escolheu o Gilmar Mendes ou não? Não, quem sou eu? Quem delas, quem sou eu? Porque ele tem a fama de soltar todo mundo. Não, quem sou eu? Isso não é assim que funciona, a coisa lá é distribuída. E eu entendo que houve... Muita gente tem uma sorte, né? Eu entendo que houve insinuações na matéria de domingo. Na matéria de segunda, não tem... Não, matéria de segunda ela trabalha normal, a que foi feito ontem. Mas a de domingo houve insinuação ali, o Zé Hélito, nunca foi pedido nenhuma investigação para ele, quer dizer, colocou uma coisa... Então isso demonstra para mim, em determinado momento, que houve uma ação política visando qualquer coisa para frente. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor, deputado. A gente conhece o senhor não foge de pergunta, não foge de entrevista. Inclusive aqui, muita gente não gosta de vir aqui pelos entrevistadores da rádio, a nossa postura, o senhor vem, não tem nenhum problema. Por que o senhor não se posicionou imediatamente após a primeira publicação? Qual primeira? O envio ao STF, né? Por que o senhor não esclareceu? Eu já fiz isso em outros locais, do jeito que eu estou colocando aqui. Se você pegar e puxar os jornais, em outros momentos eu já falei isso que eu estou dizendo. O que eu fiz foi fazer um papel comum, que o deputado faz todo dia, que é atender um pedido. Fui lá e pedi, meu amigo, dá para receber alguém? Dá para... O senhor está falando que tem armação política. De quem? Olha, mas deixa eu te dizer, se você faz uma matéria de que coloca isso, por que não colocou essas questões que eu estou te dizendo? Se você está com um processo que é sigiloso, tu vai nem saber como é que teve acesso ao processo sigiloso. Isso é outra coisa, não me interessa. Mas você estava com tudo. Por que você só escolheu o ponto A? O processo lida com 40, 50, 60 pessoas. Escolher 2, 3, governador, vice, eu... Minha mulher? Que isso? Aí tem vários nomes que não vieram à tona ainda. Pois é, ué. Engraçado, né?
Engraçado. Não são os únicos políticos, deputado? Porque os outros 38 denunciados, todos não Você têm acha foro que são só privilegiado. esses? Tem mais político, então, envolvido? Sei, que é isso. Não é Envolvido envolvido. não, citado. Não é envolvido. Citado. E é engraçado, eu não sei, vocês devem saber mais do que eu. Pelo que eu fui informado, eu não tenho clareza, eu quero dizer isso aqui porque está aberto, me parece que ontem o juiz não recebeu, Essa não denúncia. aceitou a denúncia. Porque por falta de prova. Desde o dia 12 de dezembro, né, que está lá ok? na mesa do juiz. Pois é, mas parece que ontem, pelo que eu tomei, não sei se vocês têm informações mais precisas do que essa. Ainda não tivemos atualização sobre é. na Então, justiça, como é alguma que tá a coisa, denúncia. não há problema, gente. A questão de suspeição tem que ser investigada mesmo. Não vejo problema nenhum. Quem quer que o seja, Vec, João, Pedro, Mané, deputado, qualquer um. Agora, é preciso ter um pouquinho mais de tranquilidade para não fazer um estardalhaço, deturpar uma coisa e depois trazer transtorno, né? Pelas informações foram divulgadas pelo Ministério Público Federal, né, a Operação Decantação foi deflagrada em agosto de 2016, com diretores, executivos da Saneago e empresários, e a denúncia foi apresentada em dezembro do ano passado. 38 pessoas foram denunciadas. E aí tem algumas citações ao nome do deputado federal José Pivec, que foram enviadas ao STF, ele já enviou a defesa Não, e ao, a minha é ao essa. Superior A minha o que Supremo. é? Pediu para receber alguém Uhum. 2 vezes, depois pedir para pagar a pessoa. Se tivesse pago em Um dia, trâmite interno se do tivesse pago em dia, não precisava de eu pedir. A pessoa me pediu, olha, eu não pedi para pagar nada que era indevido, volto a repetir, não pedi para pagar mais, não participei de nada. Isso aí tá já, eu espero rapidamente que o Supremo possa analisar lá e já dar o veredito. O que eu estou Mas explicando isso para o traz. ouvinte de onde veio o processo, Ok, né? mas isso traz transtorno para a gente. Traz, Sem porque transparece para alguns que não têm maiores informações essa questão. Por isso que eu achei bom vocês terem tocado nesse assunto aqui. Foi bom. Mas a gente toca nos assuntos. Tradicionalmente é assim. Coisa boa. Deputado, coisa obrigado, viu, pela presença. Nós já estouramos bastante o assunto, mas o assunto não, o tempo. Mas o assunto era importante para a gente ter também o lado do senhor. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço, Rubens, Salomão, Kleber e o Eduardo.